O fantasma é assustador na medida certa. Apenas três peças formam a estrutura de uma esfera, mas encontrar como elas se encaixam vai exigir movimentos que podem te assombrar. Antes da gente começar, vamos entender o objetivo, as peças e as regras deste trebelho. O trebelho é composto por apenas três peças. O nosso objetivo é unir todas elas formando uma estrutura esférica, com cada peça em um eixo diferente do espaço. Para este trebelho não temos movimentos proibidos, porém, a gente tem que usar a regra universal, que é não fazer força. O trebelho possui uma certa flexibilidade, mas existe um limite. Nunca force demais o encaixe de uma peça. Pode parecer simples só ter três peças e formar uma esfera, mas é exatamente aí que mora a armadilha. Vamos então para as dicas deste trebelho. A primeira dica é sobre gravar mentalmente a estrutura final antes de começar. As três peças formam a estrutura de uma esfera. Porém, é muito fácil você acabar se perdendo em como essa estrutura deve ser formada por ter apenas três peças. Então, é muito importante que antes de você tentar, olhe as fotos do trebelho com cuidado, entenda como a estrutura dele é formada, e então tente resolver a partir disso. Caso em algum momento você se perca, também é recomendado que você olhe a estrutura já formada para lembrar qual é o objetivo do trebelho. A segunda dica envolve entender o que cada peça permite e o que ela bloqueia. Cada uma das peças tem um formato específico. Este formato possui reentrâncias, canais e aberturas muito específicas. Então, elas são completamente diferentes entre si. A gente pode perceber que existem alguns movimentos que nos levam à solução, outros movimentos que não, porque eles são bloqueados. Por exemplo, eu posso tentar encaixar essa peça junto dessa peça dessa forma, e eu tenho aqui uma possível estrutura final, porque ele já se aproxima da estrutura de uma esfera. E como eu recomendei na dica anterior, já aparece um pouco a estrutura que a gente vê das fotos dele montado. Então essa possibilidade aqui é real. Porém, eu não consigo fazer a mesma estrutura, vou até remontar, ó, a estrutura assim, eu não consigo fazer com essa peça substituindo essa. Então, se eu tentar encaixar aqui, eu já não consigo avançar além disso. Perceba que existe um limite que eu consigo colocar a minha peça. Isso acontece porque essa peça tem uma trava aqui, então ela não permite que essa peça vá até o final e já forme a estrutura da nossa esfera. Diferente dessa peça, que ela acaba aqui, então ela permite que essa outra peça vá até o final e monte a estrutura da esfera. Dica número 3. Para tentar resolver este trebelho, eu recomendo que você crie hipóteses de solução com duas peças, uma de cada vez. Como eu dei na dica anterior um exemplo em que eu não consigo colocar a peça até a posição final dessa forma. Isso daqui eu estou validando que essa peça não entra nessa peça desse jeito. Essa não é a solução final, porque eu testei 2 a 2, eu testei essas duas peças e validei que é impossível eu chegar na solução final desse jeito. Se eu quiser colocar essa peça nessa, ela precisa estar de outra forma. Seja essa peça rotacionada ou essa peça de outra rotação também, não importa, mas essa hipótese não é válida. Porém, essa hipótese aqui, ela já é válida. Então eu já consegui validar com duas peças de que este é um caminho possível. É apenas a minha primeira hipótese. Para eu conseguir seguir validando essa hipótese, é recomendado que você encaixe essa terceira peça também 2 a 2. Ou seja, eu vou remover este conjunto aqui. A gente está com a hipótese de que ele vai encaixar assim, certo? Então, eu vou remover essa peça aqui, vou guardar ela numa posição que eu lembre depois aonde ela vai, e agora eu vou tentar encaixar essa peça aqui na terceira posição, que é a posição que falta, né? Então, a gente já tem duas peças em dois eixos, eu vou tentar encaixar essa terceira neste eixo aqui.
eu vou tentar encaixar apenas nas duas peças de forma separada. E aí eu vou validar se essa minha posição aqui é válida, se essa hipótese é possível eu chegar na solução final assim. Então vou remover essa daqui e vou tentar colocar essa daqui em uma posição que chegaria na posição final. E eu vejo que é possível, olha. Eu consigo chegar na solução final com essa peça assim. Então, a primeira parte da minha hipótese já está validada. Agora eu preciso validar a segunda parte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover essa peça aqui, que é o que eu estou testando. Vou deixar essa de lado, lembrando que ela vai entrar assim. Então, eu vou pegar essa peça aqui e vou tentar colocar ela nessa peça aqui de uma forma que eu consiga chegar na minha solução final, ela montada na solução final. E eu já estou vendo que não vai ser possível. Eu não consigo encaixar essa peça de nenhuma forma aqui, de forma a formar a estrutura base da minha esfera. Então eu já consigo validar que essa hipótese de eu encaixar essa peça nessa e essa peça assim não é válida, porque eu não consigo formar uma esfera 2 a 2, quem dirá 3 a 3. Então se eu tentar encaixar as três peças de uma vez, ela não vai conseguir, porque 2 a 2 eu já não consegui. Então eu já sei que assim e desse jeito não é válido. Eu preciso tentar outras opções, como por exemplo, eu posso tentar encaixar essa peça assim, por aqui ou de qualquer outro ângulo que não é esse daqui. Então faça isso, teste uma combinação e depois tente colocar a terceira peça neste conjunto de maneira separada, individualmente. Então teste a peça faltante uma a uma ali, faça testes 2 a 2. No momento em que você conseguir encontrar uma combinação em que você consegue colocar as três peças nos eixos respectivos, né, x, y e z, você vai ter uma possível solução. E aí você pode tentar a partir daquilo. Dica número 4. Essa dica é sobre tentar aproveitar os espaços, os vãos e as reentrâncias de cada peça de maneira eficiente. O que isso quer dizer? Bom, eu preciso encaixar as três peças, uma em cada eixo, certo? X, Y e Z. Então eu tenho que entender que cada peça possui os seus vãos, as suas reentrâncias, por um motivo. Elas existem para conseguir te levar à solução. Às vezes, o momento em que você está não aproveita exatamente um espaço ou uma reentrância, mas aquela reentrância pode ser aproveitada depois em algum outro ponto. Isso é muito importante de entender. E é importante de entender também que, caso eu queira montar a esfera, eu preciso aproveitar todas elas de uma forma eficiente, porque não tem formas de eu conseguir encaixar essa peça nessa, por exemplo, assim. Por quê? Porque eu não estou aproveitando corretamente o espaço da esfera, o espaço de cada peça, né? E também não é eficiente se eu tentar encaixar a peça assim. Eu deixo de usar este vão aqui de cima quando eu tento encaixar a peça dessa forma. Tá vendo que eu não tenho uma utilidade para esse vão? Ele não serve para nada? Então pode ser que seja necessário que eu encaixe assim, e aí eu consigo aproveitar este vão aqui superior. E aí eu consigo usar de maneira eficiente o encaixe das peças. Como eu comentei, nem todo encaixe vai ser usado no momento em que você está. Pode ser que o encaixe seja usado mais para frente ou que ele já tenha sido usado. Então tome bastante cuidado, tente aproveitar de maneira eficiente todas as reentrâncias, todos os vãos e pense no uso delas na sua solução. Pode ser que seja necessário aproveitar este espacinho ou este quadrado bem grande. Entenda quais são os vãos de cada peça e tente aproveitá-los da maneira mais eficiente possível. Dica número 5, agora a dica final. O grande segredo deste trebelho, para a resolução deste trebelho, é que você não pode se limitar a encaixar as peças com movimentos em apenas um ou dois eixos. Você vai precisar movimentar todas as peças nos três eixos ao mesmo tempo. Então não se limite a simplesmente pegar uma peça e encaixar ela assim. Viu que eu somente movi ela nesse eixo aqui. Pode ser que seja necessário você também movimentar ela em outro eixo, como por exemplo assim. Então, além de fazer a movimentação nesse eixo, eu faço a movimentação nesse eixo aqui. Mas eu também posso
precisar movimentar no terceiro eixo ao mesmo tempo. Então, ó, eu trago a peça para o lado e aproveito esse espaço para fazer um movimento aqui nesse eixo. Então, veja que nessa combinação eu faço um eixo, dois eixos, três eixos. Isso daqui é extremamente importante para você conseguir solucionar o seu trebelho. Chegamos ao final das dicas do fantasma. A partir de agora, as dicas que eu posso dar são relativas aos movimentos necessários para resolver o trebelho como um todo. Eu vou então executar a resolução deste trebelho e você pode ir me acompanhando e pausando o vídeo, tentando a partir do momento específico. Vamos lá então. A resolução deste trebelho envolve o uso específico dessas reentrâncias aqui. Essas duas reentrâncias são bem importantes na hora que a gente for montar o nosso fantasma. Como eu disse nas dicas, eu vou montar uma hipótese e aí eu vou tentar validar se essa hipótese pode ser seguida encaixando as peças 2 a 2. Então, eu quero imaginar, eu quero supor que eu vou encaixar essa peça assim. Então, essa é a minha hipótese, que esta peça encaixa aqui, dessa forma. A partir disso, eu vou então tentar encaixar essa peça nesse conjunto aqui e validar se isso é possível de ser feito, né? Então, eu vou remover essa primeira peça e vou tentar encaixar esta peça aqui nessa peça aqui. O eixo que está faltando é esse eixo aqui, que a gente pode chamar de Z, e eu vou tentar encaixar. Bom, eu já vi que eu consigo fazer esse encaixe. Ótimo, então eu sei que a primeira parte da minha hipótese está validada. Então eu vou remover essa peça agora, ela vai cair se eu deixar de pé, então eu vou apenas deitar e lembrar a posição que ela vai ficar. E essa peça aqui eu vou tentar encaixar nessa daqui de forma a formar a estrutura da minha esfera. Então eu vou pegar ela e vou encaixar ela assim. E aí eu já consegui enxergar que essa peça também forma a estrutura da minha esfera. Ou seja, tenho validado então que essas duas peças conseguem formar a estrutura, assim como essas duas peças também conseguem formar a estrutura, e no final, essas duas peças também conseguem formar a estrutura da minha esfera. Então, a minha hipótese é válida. Eu posso seguir a partir deste ponto, encaixando as peças, me aproveitando desses eixos, dessas posições. Então, podemos dizer que essa peça vai assim, essa peça vai assim e essa peça vai assim. Tenho então definido os meus eixos x, y e z. Agora que eu tenho então qual peça vai em qual eixo, vamos começar a resolução oficial. Essa peça ela vai ficar neste eixo com essa parte maior virada para esse sentido aqui, para a esquerda. Tá? E a gente vai segurar ela nessa posição e encaixar essa peça assim. Essa peça tem um eixo de simetria aqui, então tanto faz o lado que você vai colocar ela. Você pode colocar ela assim ou assim, não vai fazer diferença, tá? Você vai encaixar ela então por aqui e pode deslizar ela até a metade, né? Até antes de chegar neste pedaço. Você já está na estrutura inicial. Então agora a gente vai encaixar essa outra peça aqui por cima, nesse sentido, certo? Para essa peça é muito importante que você encaixe ela nesta posição. Então perceba a forma como eu estou segurando essas duas peças aqui na minha mão esquerda, em que eu tenho essa peça com a parte maior para cá, ó, e eu encaixo essa peça aqui assim, e essa outra peça, ela tem que ser encaixada nesta posição, com essa reentrância aqui apontada para o lado esquerdo também. Porque a gente vai aproveitar este espacinho aqui, este vão, para encaixar ele aqui nessa peça, aproveitando também essa reentrância aqui. Então, como eu comentei, essas duas reentrâncias aqui superiores das peças são extremamente importantes para a gente fazer a resolução. Então agora eu vou encaixar essa peça aqui, certo? Você vai ver que ela não chega a encaixar até o final. Se eu puxar para a direita, eu até consigo descer um pouco mais, mas eu não consigo encaixar a peça depois nessa peça aqui. Então, em vez de puxar para a direita, eu vou empurrar para a esquerda. Então, vamos colocar ela o mais para a esquerda possível, e aí eu encaixo essa peça aqui.
Ainda não é possível eu encaixar, porque essa peça só tem um vãozinho de entrada, certo? Esse vãozinho só tem uma unidade de espaço. Então ela encaixa perfeitamente aqui. Então eu vou ter que fazer com que seja possível eu trazer este vãozinho para cá, porque aí eu consigo encaixar este vãozinho assim, ó. Esse é o objetivo, fazer este vãozinho passar por aqui para poder trazer a peça aqui. Tá vendo? Então, como é que eu vou fazer isso? Então, vamos montar novamente. Vamos lá, a parte maior para baixo, certo? Encaixo aqui, trago o mais para a esquerda possível. Nesta posição, eu encaixo aqui. E aí, eu vou girar um pouquinho para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Eu vou aproveitar que essa peça aqui tem este vão. Então, eu vou trazer a minha peça, essa peça que eu entrei aqui por cima, ó, eu vou trazer ela para este vão, e aí eu vou encaixar, ó, a parte da peça aqui, tá vendo? Eu encaixei a ponta da peça no vão que essa peça aqui tem. E agora eu já estou com o vão na mesma direção do lugar em que eu quero encaixar. Lembra que eu falei que eu quero encaixar por aqui? Mas ele está mais para trás. Então eu vou trazer o conjunto todo mais para frente, ó. Tá vendo que eu consigo deslizar ele aqui nesse eixo? E aí entra de novo aquela questão de movimento em múltiplos eixos. Então eu vou trazer ele até aqui para eu conseguir alinhar com esse vão e aí eu já consigo descer a minha peça, ó. Aqui já é possível eu encaixar. Então a gente já consegue ver que este encaixe já se tornou possível, certo? Para eu continuar a resolução, então, agora eu vou trazer esta peça aqui, continuar trazendo ela para cá, porque ela tem um espaço aqui, ó, a gente vê que ela tem, é o mesmo corte que tem aqui e tem do outro lado, né? Então eu vou aproveitar este corte aqui e deslizar ela o máximo para cá possível. Na hora que eu faço isso, essa peça tem o tamanho perfeito para passar aqui. Então eu consigo agora abaixar essa peça e agora ela fez com que o conjunto todo abaixasse também, ó. Eu abaixo a peça e aí todo mundo abaixa junto. E agora eu consigo então puxar essa peça para trás e empurrar ela para baixo. E ela já está quase na posição que ela precisaria estar. Então a gente já tem tudo nessa situação aqui, ó, nessa configuração. Vou mostrar bem devagarzinho para você ver como é que tá. Certo? Então vamos continuar. Eu vou então agora empurrar de novo essa peça para cima, vou puxar ela para cima para conseguir permitir que este vão aqui se alinhe novamente com a peça que ela está inserida, essa primeira peça aqui, né? Então eu vou puxar para cima, alinhei o vão. E agora eu consigo empurrar ela para trás para ela ir entrando no espaço que ela precisa estar. Empurro ela para trás até alinhar aqui, ó. Ela está bem alinhadinha. E isso já vai me permitir que eu puxe esse conjunto todo para trás e resolva o trebelho. Viu só? Os movimentos, eles não são óbvios, eles são movimentos complexos em múltiplos eixos, mas eles são poucos. A gente fez apenas alguns passos e já conseguimos resolver o fantasma. Então, agora que você tem ele em suas mãos, completo, montado com a sua esfera, você já pode apoiá-lo, observá-lo, mantê-lo de decoração, mas você também já pode dizer trebelho resolvido.